Que a graça do Senhor Jesus possa tocar a sua vida, possa tocar o seu coração. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez para refletirmos na palavra do Senhor. A nossa oração é que o Espírito que dá sabedoria e entendimento, esse Espírito possa abrir os nossos olhos, ele possa abrir o nosso coração, para que a gente possa aprender um pouquinho mais nesse dia da palavra do Senhor. Nós temos refletido aqui sobre a vida de Davi e temos entrado aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 2. Se você pode abrir a sua Bíblia, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Mas há um texto aqui extraordinário, irmãos. Um texto que deve tocar o meu e o seu coração. Olha só. 2 Samuel, capítulo 2, verso 8. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, aonde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Então, olha que coisa interessante. Como nós vimos aqui no nosso último encontro, Davi recebe notícias de que o seu adversário, seu inimigo, seu rival, na verdade não seu inimigo, porque Saul é quem via Davi como inimigo, mas Davi sempre honrou Saul, havia falecido. Saul havia cometido um suicídio. Posteriormente a gente vê nas Sagradas Escrituras que não foi o próprio Saul quem se matou. Ele pulou sobre a sua espada, mas permaneceu ali agonizando. E então um amalequita passa, fere ele de morte. E esse amalequita vem então Davi dizendo, olha, matei Saul. E Davi fica indignado. Durante toda a sua vida, mesmo no tempo de perseguição, ele honrou o rei, porque o via como um homem ungido por Deus. E aquele amalequita está diante dele dizendo, matei Saul. Davi disse, você pensa que isso é uma boa notícia? Você pensa que eu estou aqui feliz porque você matou o homem que foi ungido por Deus? Que de alguma forma eu vou beneficiar você porque você está tentando abrir caminho para que eu possa assumir o reino? E o texto diz que Davi mata aquele homem, os seus homens o matam. Davi diz, olha, sua própria notícia depõe contra você. E Davi então ali pacientemente espera pelo Senhor. Ele pergunta, Deus, devo voltar? Deus diz, volta para Judá. E qual cidade? Volta para Hebrom. E nesse tempo em que Davi está esperando no Senhor, em que ele está confiando em Deus para que os projetos de Deus sejam feitos, qual é a recompensa que ele tem? A recompensa é Deus abre os caminhos, as dificuldades se vão para que Davi possa entrar perfeitamente na vontade de Deus. Não é isso, irmãos? E a resposta é não, não é, irmãos. Pelo contrário. Davi espera no Senhor, ele por meio do tempo do sofrimento, como nós vimos, né, no livro de Romanos, capítulo 5, verso 3, por meio daquilo que nós sofremos, o Espírito da graça vai aperfeiçoando o nosso caráter, nos fazendo nos tornarmos mais pacientes. Ou como Tiago vai dizer, né, no capítulo 1, a partir do verso 2, ele diz, irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por diversas tribulações, porque a prova da vossa fé produz em vocês paciência, perseverança. E a perseverança tem o seu caráter aprovado, a fim de que vocês sejam perfeitos e habilitados para toda boa obra. Davi, por meio daquilo que sofreu e das suas decisões precipitadas, agora está aprendendo a confiar no Senhor e a descansar que o Senhor vai abrir os caminhos para que a vontade dele seja feita. Mas o texto vai dizer que ao invés das portas se escancararem, as portas vão se dificultando. Isbosete, filho de Saul, um dos que havia permanecido vivo, o texto diz que esse Isbosete, o único filho de Saul que havia permanecido vivo, na verdade, ele vai assumir a parte norte do reino, ele vai assumir uma grande parte do reino por causa da manipulação, por causa da proposta feita aqui por Abner, filho de Ner, que era comandante do exército de Saul. Então olha só, Davi está esperando em Deus. Mas nesse tempo em que está esperando em Deus, dificuldades se levantam, oposições se levantam. E Davi vai continuar ainda assim esperando e confiando no Senhor. O texto não diz que Davi vai se levantar para guerrear contra Isbosete. Não, pelo contrário. Ele permanece reinando em Hebrom por 7 anos e meio. Bom, se
Isbosete reinou apenas 2 anos e Davi reinou por 7 anos e meio até assumir o reino unificado. Então, durante 5 anos, ainda essa parte do reino esteve sobre um outro tipo de controle, que não era o controle de Davi. Mas o texto diz que nesses 2 anos em que Isbosete reinava sobre essa parte de Israel, então ele fazia incursões de guerra contra o reino de Hebrom, contra o reino de Davi, contra a família de Davi, e se estabeleceu uma guerra civil. Não foi Davi quem se colocou à luta para vencer a batalha, dizer, não vou tomar conta de tudo. Não, ele esperava no Senhor. Quando a guerra veio a ele, ele lutou. O texto bíblico diz que Davi ia vencendo as guerras, ia vencendo os combates, e automaticamente o seu nome ia se fortalecendo em detrimento, é claro, da família de Saul, de Isbosete, que era um rei fraco, não tinha controle, não tinha autoridade sobre a parte que havia sido designada a ele sobre a nação de Israel. O que é que a gente aprende aqui? A gente aprende que nem sempre, porque nós estamos esperando no Senhor, as coisas irão se tornarem fáceis. Nem sempre porque nós estamos esperando em Deus, isso significa que tudo ficará bem, que tudo ficará confortável, que tudo ficará em harmonia. Não, olhe para o exemplo dos israelitas, porque eles esperavam pelo livramento do Senhor, porque Moisés esperava pelo Senhor. O texto diz que à medida em que Deus ia julgando os deuses do Egito, através das 10 pragas, ao invés do sofrimento e de toda aquela opressão do faraó diminuir sobre os israelitas, ela ia piorando. Até que Deus, então, em uma tacada final, de fato libertou os israelitas por meio da celebração da Páscoa e a morte dos primogênitos. Mas a gente tem que entender isso. Esperar em Deus, às vezes, não é fácil. Esperar em Deus, às vezes, implica que, se nós fizéssemos do nosso jeito, aparentemente seria mais simples, né? Aparentemente seria mais fácil. Se Davi tivesse dito, não, vou subir numa incursão de guerra, vou tomar conta de tudo. Aparentemente poderia ser mais simples, né? Talvez, na verdade, Davi se colocasse numa guerra que ele mesmo não conseguiria suportá-la. Ele teria que lutar contra os exércitos que tentariam fazer incursões de fora em Israel e teria que lutar contra a família de Saul. Seriam 2 guerras em um único momento. Porque ele esperou em Deus, Davi pôde lutar uma batalha de cada vez. Pôde, em primeiro lugar, vencer a guerra contra a família de Saul e, posteriormente, a guerra contra os seus inimigos, as nações à sua volta. Mas presta atenção, esperar em Deus às vezes implica em se sujeitar aos caminhos que aparentemente não parecem ser os caminhos mais fáceis, que nem sempre parecem ser os caminhos mais confortáveis. Mas ainda assim, nesse dia eu queria incentivá-lo a aprender a confiar em Deus. Talvez, né, você olha aí na sua empresa e você pensa que assim, a sua projeção profissional ela pode acontecer se você mexer determinados pauzinhos, determinadas peças, ela pode acontecer, né? Talvez não seja nem legítimo você fazer muito o que você quer fazer, mas se você fizer determinadas coisas, procurar tal pessoa e agir assim, agir assado, talvez isso possa acontecer. Eu digo para você, espera, meu irmão, espera. E talvez, pode até ser que nesse tempo em que você está esperando, você veja uma outra pessoa ser promovida na sua frente, você fica indignado, fala, Deus, eu estou esperando e o Senhor permitiu que uma outra pessoa seja promovida. Eu conheço uma história como essa, eu conheço um querido liderado, muito próximo, aqui em Lagoinha, que trabalhava em uma companhia e ele esperava por uma promoção, ele poderia, de repente, né, pela sua própria força, mexer essa promoção, mas ele esperou em Deus. Ele viu uma pessoa ser promovida na sua frente. Posteriormente, ele teve que pedir a sua demissão para então, numa outra companhia, alcançar esse cargo, esse posto que ele tanto desejava. A esperança, a paciência para ele custou muito, mas ainda assim hoje ele desfruta de todos os benefícios para o seu caráter de esperar no Senhor e para a sua vida profissional. Então, nosso desafio é esperarmos em Deus, é confiarmos em Deus, para que Ele faça a sua vontade, para que Ele faça com que o seu propósito aconteça da sua forma, ainda que isso implique em dificuldades, né, nesse decorrer do caminho. Bom,
Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar, né, em nome de Jesus, a descansarmos dele. Deus te abençoe. Nos encontramos amanhã, se Deus quiser, aqui em mais um programa Profetizando Vida. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.